do Instagram. Você vai abrir, depois vai estar no Guilherme. Já tem 4 pessoas. Pode falar. Chega mais pra cá, senão vai dar microfonia. Chega um pouquinho mais pra frente, senão vai dar microfonia. Boa tarde para todos. Hoje aqui estamos iniciando mais um ciclo de atividades, né? Boa tarde para quem está aqui conosco no auditório e boa tarde para você que está nos acompanhando à distância em relação à questão do Instagram, mas sempre junto conosco. Hoje aqui estamos iniciando esse ciclo de atividades com o Dr. Guilherme Jacques, que vai nos dar a palestra sobre direito do consumidor. Tá? É um tema que os nossos sócios sempre nos cobraram. É um tema que os nossos sócios sempre nos cobraram, tá? Por ser do seu dia a dia. Obrigado. Por ser do seu dia a dia, né? E que muito interessa a todos nós. Já adianto aqui que nós estamos também trabalhando, tá? E em breve, ainda neste mês, nós vamos trabalhar também, vamos trazer um profissional médico aqui para falar sobre o câncer de mama, aproveitando esse mês aí que nós estamos vivendo, ok? Então, sem mais delongas, chamo o Dr. Guilherme para iniciar o nosso bate-papo. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada a Maspos pelo convite. Tá? A gente hoje aqui vai falar sobre o direito do consumidor. Eu achei até importante, né, a gente falar de uma perspectiva sobre direito do consumidor para as pessoas idosas, né, porque nesse ano nós estamos fazendo 19 anos de Estatuto do Idoso, que foi agora dia 1º de outubro, né, o seu aniversário. Então, eu vou falar com relação a essa perspectiva, mas também abrangendo a todos. Segue a apresentação aqui no slide também, para ficar melhor para vocês. Bom, com relação ao direito do consumidor, ele encontra amparo legal na Constituição, tá? No artigo 5º, inciso 32 da Constituição, que dispõe como dever do Estado, né, promover a defesa do consumidor, tá bom? E também no artigo 203 da Constituição, na seção que fala da assistência social, tá? Que fala da proteção à velhice, assim como a família, a maternidade, a infância e a adolescência, né, que são grupos que precisam de uma proteção maior, né, por conta da sua vulnerabilidade perante a sociedade. Como disse logo no início, né, o Estatuto do Idoso ele é de 1º de outubro de 2003, foi instituído pela Lei 10.741, tá? E ele já estabelece no seu primeiro artigo, né, como pessoa idosa, uma pessoa a partir de 60 anos, tá? Teve uma modificação que anteriormente foi esse ano, uma modificação, que agora é a partir de 60, anteriormente é 65. Bom, na nossa sociedade, né, diante dos movimentos sociais, políticos, econômicos, né, ao longo da história, né, hoje nós estamos aí na 4ª Revolução Industrial, também a Revolução Digital também acontecendo. A gente tem aí a presença do consumidor, né, diante desse panorama, em face do fornecedor, né, de serviços e produtos. E esses avanços
né, colocam o consumidor numa relação, né, de vulnerabilidade em relação ao fornecedor, né, que já desempenha aquela atividade, aquele fornecimento de serviço, tá, de maneira habitual. Então, assim, por isso a necessidade da defesa do consumidor, tá bom? E principalmente do consumidor idoso, né, que ele também é abrangido, né, no Código de Defesa do Consumidor e também no Estatuto do Idoso, em relação ao consumidor idoso. Tem alguns princípios que norteiam, né, o Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação, são os princípios basilares, tá? Existem outros, mas assim, o que eu trouxe aqui para vocês, que são os mais importantes, é a informação. Então, todos os produtos, serviços que vocês tenham acesso, que forem oferecidos, devem ter a informação daquele produto, tá? No caso, o princípio da segurança também, porque é necessário, né, uma proteção do consumidor para que todos os produtos sejam seguros, né, dentro da sociedade. Por isso nós temos várias agências reguladoras, né, o Inmetro, dentre outras, para assegurar o direito da coletividade. Tem também o princípio da livre escolha, tá bom? Que é para que a pessoa tenha a liberdade de poder escolher o que é melhor para si. Então, isso está atrelado também ao direito à informação, à segurança, e o princípio de ser ouvido, né? Que isso também é muito importante, que aí daí surgiu o SAC, né? Que muitos de vocês conhecem, que é lá onde a gente vai ligar para a empresa, fazer a nossa reclamação, às vezes até nossos elogios também. E isso ajuda a todos, né? E pode ajudar a empresa a melhorar seus serviços e também, né, saber dar um feedback para a empresa do que pode ser melhorado e o que está bom e pode ser ainda melhorado ainda mais. Bom, eu destaquei aqui para vocês o artigo 39 do CDC, que ele fala com relação a práticas abusivas, tá? Eu destaquei aqui o inciso 1º, tá? Que ele vai falar da venda casada. Uma coisa importante, assim, que muitos meios, assim, vamos dizer, midiáticos, têm exposto algumas coisas de uma forma equivocada. Por exemplo, quando você não é obrigado a comprar mais de um produto, né? Se você quiser só um produto, né, você não é obrigado a comprar 2 produtos que sejam diferentes ou iguais. Mas, por exemplo, quando você for comprar um pacote com 1 quilo de feijão, você não é obrigado você não pode, por exemplo, abrir o lacre daquele produto para pegar menos. Infelizmente, assim, pelo entendimento dos tribunais, né, só a menos em caso de venda fracionada, que aí pode comprar em menor quantidade, tá bom? E aí estabelecendo também no inciso 4º, né, sobre a vulnerabilidade da pessoa idosa, né, que fala, né, prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impedir-lhes seus produtos ou serviços. Ou seja, ele está já falando da questão da idade da pessoa e também das pessoas que têm algum tipo de questão de saúde, né, que a pessoa com deficiência também, ela é abarcada, né, nesse inciso, a sua proteção, tá? Aqui continua, né, o artigo 39, que fala sobre as práticas abusivas. Se vocês quiserem fazer a leitura, ele está disponível no site do Planalto. É até muito importante, né, fazer a leitura para a gente poder saber dos nossos direitos. Ele é um rol exemplificativo, então não é somente o que está lá escrito, definido,
que é uma prática abusiva. Outras coisas que não estão ali podem ser consideradas também uma prática abusiva, desde que você se sinta lesado. E aí é importante você procurar um advogado, advogada, para poder lhe orientar e poder você saber melhor sobre os seus direitos, se realmente houve uma violação, né, se você tem ali uma possibilidade, de repente, de fazer uma reclamação perante a empresa para, né, sanar aquele equívoco ou aquele dano, ou, se não for possível, né, amigavelmente requerer judicialmente. Tá? Bom, eu acho importante aqui também falar sobre os golpes, né, e meios de preveni-los. Então, ultimamente a gente tem aí a tecnologia, né, muito presente na vida de todos, de todas. Então, assim, é muito importante. Se você receber alguma ligação, oferecendo um financiamento, oferecendo um empréstimo, uma coisa assim, tem golpes que são tão bem elaborados, assim, que muitas pessoas, tem pessoas que acham que não vão cair nesse golpe por, eu sou uma pessoa no ensino superior, mas assim, são muito bem elaborados. Então, assim, ligou alguém oferecendo algum serviço, alguma coisa de banco, principalmente, né, que envolva a questão financeira, é importante que você se dirija à sua agência física. Se você tiver o contato do seu gerente, que isso tenha sido dado, né, de forma presencial na agência, onde você tem conta bancária, você pode ligar para ele, ou você se comparecer na agência física para poder você fazer essa verificação, se a informação está correta, está adequada. E outra informação também, nunca fornecer seus dados, a pessoa pedir para você confirmar, nunca dê os dados, pedir o número do CPF, nome, porque isso aí pode vir posteriormente utilizado para conseguir aplicar o golpe em você. Tá? Sempre ficar atento, né, à fatura do cartão de crédito também, que é muito importante, porque existe hoje, né, muito frequente com relação a essa questão da tecnologia e tudo mais, de clonagem de cartão de crédito, essas coisas, né, os malwares, que é no caso da direito da informática, que eles roubam os dados das pessoas, né, são espécies de vírus que ficam no computador da pessoa. Então, acaba roubando algumas informações, e hoje, como a gente está comprando muito pela internet, né, tem várias empresas aí que trabalham nesse ramo, tá, né, bem presente. Então, assim, fiquem ligados, né, na fatura, porque aí você vendo a fatura, vendo que aquela compra não foi realizada, você consegue, perante a empresa, fazer a contestação, que é muito necessária a contestação, porque é necessário fazer a verificação, né, fazer a tentativa de resolver de forma amigável, voluntária com a empresa. Para depois, tem muita gente que acha que já pode ir para a via judicial. Não, a gente tenta sempre pela via administrativa, né, e só aquela jurisdicional é sempre um segundo passo, né. E as pessoas idosas também ficarem atentos, né, que isso é muito importante. Tá? Eu tenho até um caso específico meu, onde eu atuei, em que a minha cliente, ela recebeu, né, a aposentadoria, e aí foi receber o benefício, né, dela, primeiro benefício, né, foi junto ao banco para retirada do cartão benefício, né. Só que ela foi retirar o cartão benefício, só que assim, quando geralmente você vai ao banco, né, geralmente lhe colocam ali vários papéis para você assinar e tudo mais. E nesse caso ela acabou assinando, porque ela era uma pessoa assim, que não tinha muita instrução, e ela acabou, por vergonha, né, assinando os papéis, ela acabou contratando uma conta corrente. E aí, toda vez ela retirava o benefício, o valor que ela achava que era correspondente ao valor do benefício dela, e acabava que descontava as taxas, né, da conta corrente. Tá? Então, e aí
acabou que virou uma bola de neve, e quando ela foi ver, estava um valor astronômico. Então, assim, tem que ficar ligados também nas questões dos contratos, né, que são esses contratos de adesão, que eles já estão lá prontos para você, é só você assinar. Então, tem que ler tudo direitinho. Ficou na dúvida, pede para o seu gerente, ou qualquer outra empresa, qualquer outra relação contratual, para fornecer o contrato, ou você levar o seu advogado até o local da contratação, ou você levar o contrato até o seu advogado para poder fazer essa verificação se está tudo certinho, tá bom? Isso é muito importante. Eu queria também falar com vocês com relação aí também ainda na espécie de contrato bancário, tá? Com relação ao seguro prestamista, que muita gente não conhece, tá? Esse tipo de seguro, ele é presente, né, no financiamento a longo prazo, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito, também no cartão de crédito, muita gente não sabe, cheque especial, carnê de compras parceladas e consórcio. Então, assim, esse seguro ele é muito importante porque ele é uma segurança tanto para a empresa quanto para o próprio consumidor. Porque numa eventualidade que ele possa ter, né, que eu vou dizer mais à frente, ele pode requerer, né, o prêmio do seguro, e aí ele tem a totalidade ou a parcialidade do pagamento, no caso desse financiamento a longo prazo, tudo mais, porque a gente sabe que a longo prazo, né, a nossa vida está em constantes mudanças, né? Vou passar aqui para vocês. Então, aqui, gente, está aqui, né, a cobertura do seguro prestamista. Ele quando a pessoa, por morte natural ou acidental, perda da renda em caso de desemprego, aí no caso das pessoas que trabalham no regime de CLT, invalidez total por acidente. Então, acontecendo essas eventualidades, você tem essa segurança, né, traz até uma segurança jurídica, né, uma saúde para o nosso sistema financeiro. Ô, Guilherme, tem uma pergunta aqui, o pessoal está perguntando o seguinte: mora numa casa e paga a conta de telefone, mas por roubo de cabo, continua chegando a conta, mas não tem o serviço. Isso aí configura no caso de direito do consumidor? A pessoa paga, qual tipo de contrato? Não entendi. Telefonia. Paga o telefone, mas não tem um serviço, porque roubaram o cabo, o pessoal fala que é roubo de cabo, não pode fazer nada e continua só pagando. Então, isso é um caso de direito do consumidor, sim, tá? Uma relação de consumo, porque a responsabilidade da empresa ela é objetiva, ou seja, isso significa você não precisa provar nada e, assim, ela fornecendo esse serviço, você já tem, né, se tiver o número do contrato, melhor ainda, né, se tiver alguma fatura, alguma coisa que possa provar essa contratação. E, bom, se a empresa se recusa a solucionar o caso, aí, infelizmente, deverá recorrer à via judiciária, né, porque aí, se a pessoa quiser o serviço, ela pode entrar com uma ação de obrigação de fazer. Né, se não quiser mais serviço, tem algumas empresas que se escusam de fazer o cancelamento, de não fazer, de cancelamento, né, daquelas faturas. E também, se chega a fatura para ela, né, do valor, de valores, né, e ela não tem serviço, isso é uma cobrança indevida. Inclusive, pelo CDC, caso ela já tenha efetuado algum pagamento, ela pode ter a devolução em dobro desses valores. Bom, mais nenhuma dúvida? Vou passar aqui para vocês. Olha, eu passei aqui alguns direitos do idoso, tá? Que acredito que seja importante, né? Com relação a acompanhante em hospital, tá? Na rede de saúde, tanto pública quanto privada, não há distinção, tá? Então, a pessoa idosa ela tem esse direito de ter um acompanhante lá para poder, né, poder verificar o que está acontecendo e tudo mais com relação a essa vulnerabilidade. Com relação à contratação
plano de saúde, né? E até em relação ao Estatuto do Idoso, né, de 2003, bom, primeiramente, salientar que, com relação ao plano de saúde, existe um plano de saúde individual, o coletivo ou empresarial. O individual, a pessoa fez 60 anos, depois de fazer 60 anos, ela não pode haver o aumento do plano de saúde com relação à idade. Tá? Pode haver alguma outra alteração com relação a outros valores, mas não com relação à questão etária. Agora, com relação ao plano de saúde empresarial ou coletivo, aí sim nós podemos ter algumas alterações, mas aí deverá seguir, né, o que foi determinado pelo STJ no tema 952, né, que são as situações, né, que deverão seguir os critérios, né. A alteração deve ser prevista em contrato, né, com relação aos valores, seguir as determinações de órgãos governamentais reguladores, no caso a ANS, e não deve conter cálculos aleatórios ou percentuais considerados injustos. Então, todos esses cálculos eles têm que ser justificados, têm que ser apresentados, e aí está presente, né, o princípio da informação, né, do direito do consumidor, tá? Bom, com relação a isso, tem alguma pergunta? Então, doutor Guilherme, eu tenho uma tia minha, né, que ela tem um contrato habitacional e ela acabou perdendo o emprego. Ela tem esse direito de ter o seguro prestamista? Ela tem um contrato habitacional. Habitacional. Isso. Geralmente, a pessoa tem o seguro prestamista e nem sabe, porque ele já está inserido lá na cláusula, geralmente, como eu expliquei, contrato para adesão, né? Já que aquele contrato já vem pronto. Tem que verificar se já tem esse seguro prestamista e, no caso do seguro habitacional, também pode ter o seguro prestamista, tá bom? Bom, eu trouxe aqui para vocês também com relação à carência, né? Segundo a ANS, a contratação, com relação, claro, à contratação do plano de saúde, né? No caso de urgência, né? A pessoa tem a carência de 24 horas. No caso, a pessoa houve um acidente, né? A pessoa se acidentou e ainda está na carência dela dos 180 dias de cobertura, só que é uma questão de vida ou morte. Ela pode sim ser atendida nesse prazo de 24 horas, tá? No caso, a carência para consultas e exames, aí, no caso que não seriam emergenciais de urgência, aí é de 30 dias, demais coberturas de 180 dias, parto, né, exceto, claro, o parto prematuro, que a pessoa não, o parto prematuro e decorrência de complicações, que a pessoa tem como prever, né, que aí a carência cai para, no caso, o parto é 300 dias, e a exceção é o prematuro e decorrência de complicações, que aí cai essa carência, tá bom? No caso de doenças ou lesões pré-existentes, aí tem um prazo de 24 meses de carência, tá? Porque assim, ao contratar o plano de saúde, né, geralmente vem uma lista, né, de perguntas, inclusive uma delas é doenças pré-existentes. Então, essas doenças pré-existentes, se existirem, né, elas devem ser informadas até para evitar alguma questão de invalidade do contrato por parte do consumidor, né, porque ele também, né, isso é uma questão da boa-fé, né, de informar se ele tiver alguma doença pré-existente, e aí tem a carência de 24 meses. No entanto, a carência ela pode cair, né, caso a pessoa queira, né, informe a doença pré-existente, e aí ele paga um valor a mais, além do valor da mensalidade, eu pago um valor a mais, que é chamado de agravo, para poder obter, né, o tratamento com relação à doença. Alguma dúvida mais sobre isso? Bom,
Sobre o plano de saúde, eu trouxe isso para vocês hoje, tá? Mas assim, é um assunto que rende bastante coisa, mas se pudesse aqui ficar a tarde inteira falando sobre isso. Uma outra questão que eu esqueci de colocar aqui no slide e falar para vocês, observar bem quando for fazer a contratação do plano de saúde, porque existe a contratação do ambulatorial e da internação. Então, às vezes, a pessoa contrata um ambulatorial só para consultas, né, e não internação. Então, se for ambulatorial, a pessoa não vai conseguir ser internada, tá? Bom, aqui eu trouxe com relação ao transporte coletivo, né, o direito do idoso, né, e agora a gratuidade, né, a partir de 65 anos. No entanto, né, tem uma variação de 60 para 65 anos de cada município, né, porque é uma matéria de competência municipal, então assim, cada município vai determinar a idade, mas a partir de 65 anos já tem essa gratuidade, esse direito adquirido. Tem ali a reserva de 5% das vagas dos estacionamentos, né, de vias públicas para as pessoas idosas e também para as pessoas que têm, né, um seu familiar, um amigo que né, desloca ele com o seu veículo, né, com frequência, quando estiver, claro, só quando estiver com ele, com essa pessoa no carro, poder ter esse direito a essa vaga, né, no local de melhor acesso, né, entrada de shoppings, por exemplo, repartições públicas. O pessoal está tímido para perguntar. O pessoal está perguntando aqui, se ela for numa rodoviária e negarem a ela esse direito da gratuidade, como é que ela deve proceder? Se negado a gratuidade, ela tem que observar com relação à idade, né, como eu falei, que é a questão municipal. Ela tem que apresentar, primeiro ela tem que apresentar a identidade, a RG, para comprovar a idade dela, e apresentando e havendo essa negativa, ela pode recorrer, né, ao judiciário, né, para poder obter alguma indenização, nesse caso, né, alguma obrigação de fazer do Estado. E ela também pode fazer uma reclamação, né, na Agência Nacional de Transportes, para que isso não ocorra com outras pessoas, né, porque às vezes pode ser uma falha de comunicação ali, mas ela sim tem esse direito. Só vou perguntar. Só para complementar, está perguntando se vai ao PROCON, PROCON que ela procura primeiro, ou já tem que entrar realmente no judiciário normalmente? Exatamente, uma ótima pergunta. Como eu disse anteriormente, é imprescindível você tentar resolver de forma administrativa. Assim, primeiro, eu informo que seja necessário procurar um advogado para saber, né, se tem o seu direito lá, a existência, né, a violação ali configurada, e você ter uma melhor orientação de como fazer, né, essa reclamação, mas sim, já pode recorrer, caso a pessoa tenha a possibilidade já de recorrer a um advogado para melhor orientá-la, aí posteriormente faz a reclamação do PROCON, não havendo a resolução de forma voluntária, então aí ingressaria com a ação judicial. Obrigado. Respondeu, pessoal? Tá bom, obrigado. Aí também tem o direito à meia entrada, tá, nos eventos culturais, né, porque aí é uma questão do acesso à cultura, um direito também muito importante a pessoa idosa, né, e muitas vezes a pessoa idosa fica em casa, né, as pessoas ficam em casa, mas também é uma idade boa para também curtir as festividades, o cinema e essas coisas, né, então a gente tem que aproveitar os nossos direitos, né. Que infelizmente na cidade, né, para muita gente acaba que tem um gasto muito grande, né, com as questões de saúde, essas coisas. Então, por isso essa proteção, né, e essa garantia de que essa pessoa também desfrute do lazer. Bom, eu botei aqui bem grandão, né, com relação
tá? Tem algumas questões importantes, tá? Que veio com a instrução normativa 28 do INSS, tá? O número de máximo de parcelas é de 72 meses, né? Sendo descontados diretamente do benefício. Pode comprometer até 40% da sua renda com empréstimo consignado. Essa foi bem recente, né? Que foi o decreto agora de 2022, e que antes era até 30% e poderia atingir 35% com relação ao cartão de crédito que era vinculado ao consignado. Mas hoje a gente passou para 40%. Tá? E se ultrapassar esse valor, é possível até, é cabível, né, uma indenização, é uma prática ilegal, né, uma prática abusiva. No caso, é indispensável a autorização prévia por meio de serviço eletrônico, com acesso autenticado, né? Hoje em dia a gente tem a tecnologia ajudando bastante, então tem a assinatura digital, tem também por reconhecimento facial, né? Uma coisa que eu oriento muito os meus clientes, né? Que é verificação, né, desses contratos, antes da assinatura, isso é muito importante. Né? E assinar o contrato de sua via, é importante ter sua via, veja se a sua via está devidamente igual à via que você assinou, para não ter algum equívoco. Bancos e financeiras só poderão oferecer crédito ou cartão de crédito consignado para os novos beneficiários após 6 meses de aposentadoria ou pensão, considerando a data de emissão do benefício. Né, a contratação do crédito só poderá ser realizada após 90 dias do recebimento do primeiro pagamento. As novas solicitações do cartão de crédito consignado deverão vir acompanhadas de um termo de consentimento esclarecido, tá, em que o aposentado garante estar ciente das condições do produto e da existência de linhas de crédito mais baratas. Né, e as taxas máximas são de 2,08% ao mês para o empréstimo e 3% ao mês para o cartão consignado. Aqui mais algumas questões com relação ao empréstimo consignado, né, dada a cobrança de taxa de abertura de crédito. Para a emissão também do cartão de crédito é permitida a cobrança de uma taxa no valor de R$15, com pagamento dividido em até 3 vezes, e as instituições devem informar o valor total financiado, né? Porque às vezes as instituições informam apenas a parcela, né? Esse é o direito à informação, então a pessoa tem que ter o valor total, porque aí você consegue visualizar também o valor dos juros, né, aplicados ali àquela negociação, aquele negócio jurídico. Isso é muito importante para que a pessoa não seja ludibriada, acabe de repente mais para frente, né, tomando um prejuízo. O INSS também não possui convênio com bancos para divulgar as informações dos beneficiários, com concessão e liberação de benefício. Então, se você receber uma notificação, né, de que sobre as suas informações bancárias, inclusive, né, tem uma questão de um golpe está sendo muito aplicado, né? As pessoas recebem uma ligação de uma consultora financeira oferecendo um empréstimo com juros menores do que o que a pessoa já tem em algum banco, e aí a pessoa opta por contratá-lo, sendo que são um golpe, no caso, muitas das vezes, e aí a pessoa acaba pagando esse segundo financiamento, né, esse segundo empréstimo, para que fique no lugar do outro, mas aí no final ela acaba assinando o contrato, né, por isso é muito bom verificar o contrato, levar para o advogado para poder, antes de assinar, claro, levar o advogado para confirmar tudo certinho, e ela acaba no final pagando dois empréstimos ou 2 financiamentos, tá bom? E isso é uma questão até bem complexa, né, que está chegando no judiciário recentemente.
em alguns casos estão conseguindo solucionar, suspender essa cobrança, mas ainda é uma questão ainda bem complexa e não são todos os juízes que estão definindo esses pedidos, tá? Desconfie de pessoas que se apresentam em nome de bancos, INSS, ou que anunciam revisões do benefício recebido. Isso que eu falei um pouco sobre isso com vocês também, né, agora. Tem que sempre desconfiar, gente. Até mesmo, tem muitos golpes que até mesmo a pessoa se direciona a um prédio, num local muito bem localizado, tem toda uma fachada, às vezes não é nem só por ligação ou e-mail, então assim, tem que ficar bem ligado e, se possível, ter sempre um advogado que você possa recorrer para, antes de qualquer tratativa que envolva, principalmente que envolva um valor muito grande, né, para poder, né, ter ali a certeza de que você está fazendo um bom negócio. Bom, eu deixei aqui para finalizar, para não tomar mais tempo de vocês, finalizando aqui agora, os contatos, né, outros, até que foi uma pergunta, né, com relação ao transporte, né, a questão da possibilidade de ter acesso ao transporte de forma gratuita. Então, quero ter aqui a Agência Nacional de Transporte Terrestre, número de telefone, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e também atendimento de violação dos direitos humanos, que é o Disque 100, que é muito importante, aí já em casos mais específicos de... até mesmo essas questões de golpes também podem ser ligados, podem ligar para esses números, e também questões também de violências físicas, psicológicas, que não só a pessoa que está vivendo, mas aquele que também está próximo e vê um idoso nessa situação, não só idoso, mas isso também é um número também para toda a população. Aí é importante falar para vocês. Bom, espero que esteja sendo muito bom para vocês essa palestra. Para mim foi uma honra estar aqui. Eu agradeço a presença de todos e todas, agradeço a oportunidade de estar aqui presente na ANASP, ser muito bem recebido como sempre. E assim encerro a minha fala. Muito obrigada, boa tarde. Bem, agradeço primeiramente ao Dr. Guilherme, que toda quinta-feira está conosco aqui fazendo atendimento jurídico individual, né? Então, venham para a ANASP, né? Aqui na Presidente Vargas, número 509, 8º andar, aqui centro do Rio. Tá? Então, toda quinta-feira o Dr. Guilherme está aqui conosco, tá certo? E esse, no caso, é só mais um dos benefícios que a ANASP proporciona, né? Se vocês puderem ler aqui, junto conosco, né? Deixa eu só ajustar aqui. Quem faz bem faz ao vivo, né? Temos aqui, na verdade, atualmente, 8 benefícios. Temos o jurídico, né? Que ajuiza as ações coletivas. Temos a assessoria jurídica individual, que é isso que eu acabei de citar, o Dr. Guilherme, que está toda quinta-feira aqui conosco, né? Temos o plano odontológico gratuito para os sócios da ANASP, né? Temos o Clube ANASP, né? Que proporciona desconto aí para os sócios, né? Temos a Faculdade ANASP, nem precisa dizer, né? Que no caso, inclusive, está oferecendo um curso aí para sócios, para dependentes de sócios, né? Com desconto, né? Tá? Por concurso do INSS. Temos a questão de saúde, né? Que são os planos de saúde, né? No caso, com descontos maiores do mercado para os nossos sócios. Tá? Bem-estar de suas atividades recreativas, e, por exemplo, em muitas sedes da ANASP a nível Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vêm fazer atividades, inclusive hoje é o dia, temos vários sócios aqui, temos os que estavam acompanhando aqui a palestra do Dr. Guilherme, né? E temos também a assessoria parlamentar, onde são trabalhados os temas de interesse dos servidores públicos, né? Como, no caso, inclusive aí no último exercício, você lembra que evitou que fizesse uma reforma administrativa muito ruim para os servidores, tá? Então, gente, na verdade é isso. Estamos aqui para trabalhar, para proporcionar
qualidade melhor para os sócios. E já estamos trabalhando, conforme eu falei aqui inicialmente, né, veio a questão aí da saúde da mulher, acidente, estava aqui o médico aqui falar. Então é isso. Então, muito obrigado. A palestra vai ficar gravada aí no nosso Instagram. Vejam, revejam, eu peço para os colegas virem, porque esse é um assunto de bastante importância para todos nós. Um abraço a todos, muito obrigado.